No princípio do século XV, Portugal inicia a sua expansão marítima. Os objetivos da estratégia desenvolvida pelo infante Dom Henrique eram chegar à Índia por mar, contornando a costa de África, e dominar as cidades costeiras de Marrocos para a proteção do território português e da sua navegação comercial. A expansão em Marrocos visava também a supremacia na região e o controle da navegação no Estreito de Gibraltar. O aumento do poder de Portugal face às restantes monarquias ibéricas e o alargamento das suas fronteiras, a apropriação dos mercados do ouro, prata e especiarias que afluíam aos portos marroquinos e da produção de trigo local, e vitórias na Guerra Santa contra o Reino de Granada, o Reino de Fez e o mundo islâmico em geral. Se a burguesia emergente era motivada pela obtenção de novos produtos e mercados, para a nobreza tratava-se de conquistar glória e novas terras e rendas. Começa um período de guerras em Marrocos, que durou mais de 350 anos, entre a conquista de Ceuta em 1415 e a evacuação de Mazagão no ano de 1769. A Batalha de Alcácer Quibir, ou dos Três Reis, como é também conhecida, marcou o fim das campanhas portuguesas em Marrocos. As suas consequências para Portugal foram dramáticas, levando à perda da independência para a Espanha durante 60 anos. A conquista de Fez pelos xerifes sádidas em 1549 unificou Marrocos, pondo termo à dualidade entre Norte e Sul. Com a morte do sultão Moulay Abdallah em 1574, toma o poder o seu filho Moulay Mohammed. Mas a tradição sucessória da dinastia sádida determinava que o poder fosse ocupado pelos irmãos do defunto antes de caber a qualquer um dos filhos. Neste caso, o sucessor seria o seu irmão Moulay Abdelmalek, um veterano das guerras do Mediterrâneo que se tinha instalado em Istambul em 1557, quando Moulay Abdallah fora investido como sultão. Em 1574, Moulay Abdelmalek estava em Argel e decidiu reunir um exército para tomar o poder em Marrocos. Para o efeito, negociou um acordo com os turcos que previa o pagamento de 500 mil onças de ouro, o estabelecimento de uma aliança contra a Espanha e a cedência do porto de Larache como base para investidas corsárias no Atlântico. No início de 1576, Moulay Abdelmalek derrota o seu sobrinho Moulay Mohammed, que é obrigado a refugiar-se em Marrakech. Após a batalha, pagou o ouro acordado aos turcos, mas recusou-se a ceder-lhes o porto de Larache e dispensou os seus serviços, garantindo assim a independência de Marrocos face ao Império Otomano. Após uma segunda batalha perto de Rabat, Moulay Mohammed, novamente derrotado, abandona Marrakech, refugiando-se nas montanhas. Para tentar recuperar o seu trono, pede ajuda a Filipe II de Espanha, que declina, informando-o que Portugal poderia estar interessado em apoiá-lo. O rei deposto entra em contacto com o jovem e inexperiente rei português Dom Sebastião, prometendo-lhe uma espécie de protetorado em Marrocos, em troca de apoio militar para o repor no poder. Moulay Abdelmalek era um estratega nato e um homem tido como muito hábil, sábio e justo. Considerava que a independência de Marrocos, face às ameaças ibéricas e turcas, passava por um entendimento com a coroa espanhola. Do lado espanhol, a paz com Marrocos era também fundamental para manter a fronteira sul em tranquilidade. A ameaça turca perdera importância e uma ação temerária dos portugueses em Marrocos podia redundar em benefício de Espanha. Dom Sebastião ascendeu ao trono com 3 anos de idade e assumiu o governo do reino aos 14. Enquanto não casasse e produzisse um filho, Filipe II estava na linha da sucessão à coroa portuguesa. O jovem rei,
tinha uma personalidade voluntariosa, impulsiva e autoritária. Extremamente devoto, sonhando com grandezas imperiais, Dom Sebastião tem a ambição de conquistar Marrocos, relançando a política de Dom Manuel, baseada na expansão da fé e na intervenção direta da coroa nas atividades mercantis. O seu reinado ocorre num período de crescente influência otomana na região e de recrudescimento da atividade corsária, que coloca as três praças fortes portuguesas de Marrocos, Ceuta, Tânger e Mazagão, no centro da defesa da navegação e da segurança da costa portuguesa. Dom Sebastião começou por tentar interessar o seu tio Filipe II numa ação conjunta. Perante a recusa deste, decide avançar sozinho para a aventura marroquina. Iniciam-se então contactos com Moulay Mohammed. No início de 1578, chega a Lisboa uma embaixada do sultão deposto que oferece a Dom Sebastião todo o litoral de Marrocos, com uma faixa de 6 léguas pela terra adentro, com as cidades e povoações que aí havia, entre elas Arzila, que foi na data entregue a Portugal, Safim, Larache, Alcácer Quibir e Tetuão. Além disso, prometeu que deixaria pregar em Marrocos a religião cristã e consentiria que Dom Sebastião fosse coroado imperador de Marrocos. Moulay Abdelmalek preparara-se para a guerra. A chegada dos portugueses a Marrocos provocou um levantamento em massa, uma verdadeira reação nacional. Moulay Abdelmalek saiu de Marrakech e dirigiu-se para Salé, onde começou a apresentar sintomas de doença por envenenamento, deixando como governador o alcaide Redouão, um renegado português da sua confiança, a quem dera o alto cargo palaciano de camarista. A 7 de julho de 1578, a Armada Portuguesa, constituída por 800 navios, aportou junto a Arzila. Impaciente por medir armas com o inimigo, Dom Sebastião revelou que não tencionava rumar por barca a Larache e tomar o porto, conforme inicialmente planeado, mas seguir terra adentro e dar luta a Moulay Abdelmalek em campo aberto. A decisão foi contestada pelos conselheiros, que a consideraram um erro grave, já que a marcha sob o calor do verão seria extenuante e o exército ficaria privado de logística e do apoio da artilharia naval. Por não dar ouvidos aos mais experientes e decidir de forma intempestiva, o rei minava a confiança e a moral das suas tropas. A 29 de julho, a longa coluna do exército português partiu de Arzila. A 3 de agosto, atravessou o rio Mocazim por um vau, já que a ponte fora destruída previamente pelos marroquinos. Moulay Abdelmalek, acampado a noroeste de Alcácer Quibir, a cerca de 3 km dos portugueses, enviou um destacamento de cavalaria ao encontro dos portugueses. Repelida esta primeira investida, os dois exércitos posicionaram-se frente a frente e assim se mantiveram durante 2 horas, sem que nenhum deles tomasse a iniciativa de atacar. Os marroquinos regressaram à sua base e os portugueses criaram um acampamento fortificado na confluência do Mocazim com o Lucos. O exército português era constituído por cerca de 24.000 homens, dos quais 16.000 combatentes, entre soldados de infantaria e cavalaria, não apenas portugueses, mas também mercenários alemães, valões, italianos e castelhanos, os marroquinos de Moulay Mohammed e veteranos portugueses contratados. Dispunha de 36 canhões. Era apoiado por cerca de 500 carros, transportando alimentos, pólvora, munições, água e dinheiro para pagar às tropas, e acompanhado por cerca de 8.000 civis, como pioneiros, pajens, criados, religiosos e muitas mulheres e crianças. O exército marroquino contava com cerca de 60.000 combatentes, entre os quais 20.000 soldados de infantaria e 40.000 de cavalaria. Não só tropas regulares, como também a chamada Mazagania, tropa de elite profissionalizada, composta por andaluzes, renegados, muitos deles portugueses, tropas do Anti-Atlas, da Argélia e turcos. Dispunha de 24 canhões, alguns deles de grande porte, à maneira otomana, como o célebre Maimuna, hoje em exibição no exterior do Museu Militar de Fez. A Batalha de Alcácer Quibir foi mais do que um embate de tropas. Foi um confronto de táticas que, nesta época, europeus e muçulmanos aperfeiçoavam,
adaptando-se às novas realidades criadas pela generalização das armas de fogo. O exército português adotava a formação em quadrado, munindo a infantaria de picas, longas lanças com cerca de 5 metros de comprimento, e de arcabuzes e mosquetes para descargas de fogo controladas. A cavalaria ia perdendo o seu caráter de tropa de choque frontal para adquirir uma função de proteção das alas das companhias de infantaria. O exército marroquino era fortemente influenciado pelo modelo otomano. A sua principal característica residia na formação em meia-lua ou em crescente, com um núcleo central de infantaria e uma grande preponderância da cavalaria nas alas para envolver o inimigo. A 4 de agosto, pelas 9 horas da manhã, o exército português pôs-se em marcha em direção ao acampamento de Muley Abdelmalek, seguindo ao longo do leito seco de um afluente do Lucos, o rio Ruhr, que lhe protegia o flanco direito. Pouco depois desviou-se para a esquerda, posicionando-se em campo aberto. Muley Abdelmalek, acampada a sul do Ruhr, atravessou o rio e posicionou as suas tropas frente aos portugueses. Miguel Leitão de Andrade, soldado português que integrava a vanguarda do exército, contou que observou a manobra dos cavaleiros inimigos, estendendo os flancos do seu exército em forma de meia-lua, de modo a rodear os portugueses. Pouco passava das 10 horas quando a batalha começou, com disparos da artilharia marroquina, enquanto a cavalaria atacava a retaguarda dos portugueses. A vanguarda do exército de Dom Sebastião, composta pela tropa de elite, avança e provoca o recuo da primeira linha marroquina, constituída por tropas regulares, ao mesmo tempo que a cavalaria investe a ala direita dos marroquinos. Os portugueses entusiasmam-se e adiantam-se em demasia. A vanguarda perde o contacto com o centro do exército, ficando disposta a uma manobra de envolvimento pela cavalaria marroquina. É então dada a ordem de recuo, o que desorganiza o exército português. Por volta do meio-dia, o rei Abdelmalek morre na sua liteira. Segundo o historiador marroquino Al-Lufrani, o facto foi ocultado pelo seu camarista, o renegado português Redouan, que nunca deixou de transmitir fingidas instruções do soberano. O exército de Marrocos aproveita o recuo da vanguarda portuguesa para contra-atacar. Repele a cavalaria de Dom Sebastião e cerca a vanguarda do exército português, que é parcialmente dizimada. A vanguarda do exército de Portugal retira em debandada e entra em choque com a segunda linha. O exército português cai então na armadilha montada. A cavalaria marroquina envolve o exército português como uma tenaz, obrigando os poucos cavaleiros de Dom Sebastião a acudir à retaguarda e deixando assim o centro à mercê da torrente que sobre ele se abate. Para agravar a situação, explodem as reservas de pólvora transportadas nos carros, provocando uma deflagração medonha e a morte de muitos soldados. Às 4 horas da tarde, a derrota portuguesa é total em todas as frentes. O facto de o exército português se encontrar posicionado com 2 rios na sua retaguarda inviabiliza uma eventual retirada dos sobreviventes. Estima-se que terão morrido 8.000 portugueses e 16.000 tenham sido feitos prisioneiros. Menos de uma centena conseguiria fugir. Do lado marroquino, terão morrido 3.000 homens. Entre os mortos, contam-se os 3 reis em presença no campo de batalha. Muley Abdelmalek, vítima da sua enfermidade, Muley Mohamed, afogado no rio Lucos, e Dom Sebastião de Portugal. Horas depois, Almansor, que participara na batalha, foi aclamado rei de Marrocos. O corpo de Dom Sebastião foi identificado nessa noite perante o novo sultão por um conjunto de fidalgos e enterrado na casa do alcaide de Alcácer Quibir, Ibrahim Soufiani, onde permaneceu durante 4 meses e 1 semana à guarda do fidalgo português Belchior do Amaral, conforme relato do cronista Sebastião de Mesa. Nomearam Belchior do Amaral, que o guardou, e levou a Alcácer, onde nas casas de Ibrahim Soufiane, alcaide daquela vila, se sepultou, ajudando a ele um tudesco. Cobriram a sepultura de cal e areia, porque de água serviam as lágrimas que derramava, e para final pôs algumas pedras e tijolos.
O corpo seria entregue às autoridades portuguesas de Ceuta a 10 de dezembro de 1578, onde foi sepultado na igreja do Mosteiro da Santíssima Trindade. Em 1582, foi trasladado para o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, onde hoje se encontra. Após a batalha, o novo rei de Portugal, o cardeal Dom Henrique, tio de Dom Sebastião, enviou a Marrocos uma embaixada para negociar o resgate de 80 nobres portugueses cativos. O resgate foi mediado por Abraão Rutte, líder da comunidade judia de Fez, e pelo italiano André Curso. Esta mediação incluiu a instalação temporária de muitos cativos no Melá, o bairro judeu de Fez, enquanto se processavam as diligências para o pagamento dos resgates. Os judeus adiantavam às autoridades de Marrocos o valor do pagamento dos resgates dos nobres portugueses, que estes se comprometiam a pagar quando chegassem a Portugal. Como era proibida a livre entrada de judeus em Portugal, o acordo previa que se faria uma conversão dissimulada ao cristianismo, cujo padrinho era invariavelmente o resgatado, e após o pagamento do resgate, o judeu regressava a Marrocos e à sua fé. 2 anos depois, Filipe II de Espanha conseguiu a sua União Ibérica, que durou até 1640. Com ela criou-se o mito do sebastianismo, nascido da esperança de um regresso de Dom Sebastião num dia de nevoeiro para devolver o país aos portugueses. O mito iria perdurar na história e ganhar força nos tempos mais difíceis da vida de Portugal, sob a forma da crença da vinda de um Salvador, uma ajuda para aceitar as dificuldades e viver resignadamente com elas. A 1 de dezembro de 1640, os portugueses revoltaram-se contra os espanhóis e readquiriram a sua independência. Mas Ceuta não aclamou o novo rei de Portugal e, pelo Tratado de Lisboa de 1668, foi reconhecida a soberania espanhola sobre a cidade. Tanger seria oferecida à Inglaterra em 1662 como dote do casamento de Dona Catarina de Bragança, filha do rei Dom João IV de Portugal, com o rei Carlos II de Inglaterra. A Batalha de Alcácer Quibir marcou o início de um período de grande influência dos renegados em Marrocos, se bem que os sádidas já se socorressem deles desde a sua afirmação como dinastia. Muitos dos 16 mil portugueses cativos converteram-se ao Islão. Alguns ocuparam importantes lugares no aparelho de Estado, como militares, conselheiros do sultão ou profissionais especializados, constituindo uma nova elite que contribuiu para a modernização do país em termos militares, na construção de infraestruturas e fortificações e no desenvolvimento das técnicas de navegação e de construção naval. As histórias de Simão Mendes, Luís Barreto e Sebastião Paz da Veiga ilustram a relevância que os renegados portugueses tiveram nas cortes de Almansor e de Moulay Sheikh El Mamoun, ao ponto de ocuparem cargos de grande relevo na hierarquia do Estado. Feito prisioneiro em Alcácer Quibir, Simão Mendes converteu-se ao Islão, tomando o nome de Redouane. Foi capitão da guarda do príncipe durante 6 anos e acompanhou o alcaide Almansor Gutiérrez na conquista do reino de Tigurini, no coração do deserto do Saara. Luís Barreto foi capturado no mar por piratas de Tetuão. Tornou-se muçulmano, tomando o nome de Ali. Por ter estudado para religioso, era conhecido como o monge pelo sultão, que lhe confiou as tarefas mais íntimas, como verificar se a sua comida não estava envenenada, assisti-lo no despertar e no deitar, ou acompanhá-lo nas saídas do palácio. Dirigia a Casa Real, tinha a seu cargo a educação de 200 jovens renegados, era alcaide do Paiol e do Arsenal. Sebastião Paz da Veiga era um fidalgo lisboeta, capturado aos 15 anos em Alcácer Quibir. Tomou o nome de Solimán. Iniciou a sua ascensão no cargo de escudeiro do rei. 6 anos depois era alcaide da Soldadesca, tendo na sua guarda pessoal 1.500 homens de cavalaria e infantaria. Chegou a cobrador dos impostos reais e das taxas sobre as mercadorias e responsável pelo pagamento do soldo aos homens da guerra, ou seja, tesoureiro-mor do reino de Fez e gestor das finanças reais. Para aqueles que o conheceram, era o mais poderoso e favorito do rei e a segunda personalidade do reino. Aos 43 anos tinha várias casas, um vasto palácio,
Jardins, estábulos com inúmeros cavalos, riquezas, negócios, escravos e um séquito de servidores. O seu harém era digno das 1001 noites, com 84 mulheres de todas as idades e origens. No século XVIII, da presença portuguesa em Marrocos, restava apenas Mazagão. A situação na praça começava a deteriorar-se. Em 1762, uma epidemia de febre maligna atingiu os mazaganistas. Mais de 60 casas foram colocadas em quarentena e os seus habitantes submetidos a purgas. O Hospital da Misericórdia não tinha camas nem remédios suficientes para acudir à desgraça. A epidemia evidenciou a pobreza, promiscuidade e falta de condições sanitárias da cidadela. A fome instala-se e é autorizado o abate de cavalos dos militares para alimentar a população. A carência de bens é tal que o próprio azeite acaba, não existindo combustível para acender as candeias. Os cofres da praça entram em bancarrota e deixa de haver dinheiro para pagar aos militares, verificando-se inúmeros casos de insubordinação. Os militares evacuados para Lisboa para tratamento recusam-se a regressar. Em 1768, a situação na praça é explosiva. O armazém real e o celeiro são pilhados. O governador proíbe todas as saídas fora de portas e pairam rumores de um grande cerco. De Lisboa chegam canhões, pólvora e trigo. A 4 de dezembro, 75 mil soldados e 44 mil sapadores do exército do sultão Mohamed III iniciam um cerco, cavando trincheiras em redor da cidadela. A intensidade dos bombardeamentos é tal que o governador dá ordem de retirar os pavimentos das ruas para evitar os ressaltos dos projéteis. O cerco de Mohamed III corresponde a uma decisão irreversível de expulsar os portugueses. Para Portugal, Mazagão tornara-se há muito um fardo sem solução, que consumia verbas importantes, não trazia benefícios evidentes para o país e inviabilizava um acordo de paz com Marrocos. Tomada a decisão de abandonar a praça, após negociações com Mohamed III, é estabelecida uma trégua de 3 dias para permitir a saída dos habitantes pela Porta da Ribeira, um a um, devido à sua estreiteza. Antes de abandonarem a cidade, os mazaganistas destroem tudo o que podem. A sua saída a 11 de março de 1769, os portugueses não respeitaram os termos do acordo, minando os baluartes do lado de terra, que explodiram à entrada das tropas marroquinas, causando milhares de vítimas. As destruições foram tais que a vila tomou o nome de Al-Mahduma, a Arruinada, e ficou encerrada e abandonada durante 50 anos, até ser ocupada por judeus em 1821 e reconstruída pelo sultão Moulay Slimane. Por isso, ainda hoje é conhecida como o Melá de El Jadida. As destruições e mortes causadas pelos portugueses dificultaram o estabelecimento da paz entre os dois países. Apenas foi possível acordar tréguas. Em 1773, o oficial da Marinha Portuguesa, José Roland van Dijk, liderou uma missão diplomática a Marrocos para negociar um tratado de paz que se concretizou em 1774, apenas 5 anos após a evacuação de Mazagão. A embaixada era composta por 117 pessoas, para além do embaixador José Roland van Dijk e do cônsul-geral Bernardo Simões Pessoa. A comitiva desembarcou em Mogador 5 dias após a partida de Lisboa e 2 semanas depois pôs-se a caminho de Marrakech, acompanhada por 120 cavaleiros marroquinos e 2 cozinheiros escolhidos entre os melhores do palácio. O embaixador foi transportado numa liteira por se encontrar doente, vindo a falecer nessa cidade. O acordo seria finalizado pelo cônsul-geral em Safi, para onde foram transferidas as negociações. Pouco tempo depois chegou a Lisboa uma missão diplomática marroquina, a quem foi entregue a ratificação do acordo de paz. Com o Tratado de Paz, estabeleceram-se relações diplomáticas e iniciou-se uma política de cooperação e de trocas comerciais entre os dois países, de grande relevância para ambos, que continua até hoje. Para Marrocos, Portugal era um país de importância estratégica, pela vastidão das suas águas territoriais, que podiam abrigar a nova frota marroquina em lugares tão longínquos como a Madeira ou os Açores.
Portugal fornecia armas ao Sultão de Marrocos para o apoiar na luta contra os seus inimigos, dava formação aos militares de Marrocos e apoio na cunhagem da sua moeda, e os navios marroquinos eram reparados nos estaleiros portugueses. Portugal também obtinha vantagens com o acordo, já que os navios que faziam a rota do Brasil navegavam em segurança, abrigando-se nos portos marroquinos em caso de tempestade ou de ataques dos corsários argelinos e tunisinos. Para além disso, importava de Marrocos trigo e gado, importações que foram decisivas durante as invasões francesas. Este clima de confiança e cooperação entre os dois países está patente numa carta do Sultão Moulay Slimane ao governador de Tânger e aos dos outros portos marroquinos, datada de fevereiro de 1792, que diz: ordenamos-te que veles pelos portugueses e que peças para que sejam bem tratados. Todos quantos vierem terão direito a um tratamento de favor, serão protegidos contra tudo quanto possa prejudicá-los. Se alguém ousar maltratá-los ou causar prejuízo aos seus interesses, deves castigá-lo consoante o grau do delito. Os seus navios de guerra serão autorizados a carregar tudo quanto lhes faltar em bovinos, ovinos, pão, bolacha e outros refrescos, sem pagar o que quer que seja, como lhes foi outorgado no reinado de Nosso Senhor, que a paz esteja com ele.